Eu estive passando aqui em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, numa festa muito bonita chamada Culto da Colheita, algo que o Brasil inteiro deveria fazer, agradecendo pelo país que nós temos, pela colheita que nós acabamos de ter. Mas eu tive a surpresa aqui em Chapadão de reencontrar um grande amigo, o seu Alberto Stilater. E não só reencontrei o seu Alberto com saúde, está fazendo quase 90 anos, mas eu tive uma notícia que me alegrou e aqueceu muito o coração. Eu fiquei sabendo que o seu Alberto, ele hoje é candidato a vice-governador. E primeiro eu quero dizer, seu Alberto, que o senhor conta com o meu total apoio. Eu acho que quando eu vejo uma pessoa como o senhor, dessa idade, na arena política, o seu Alberto podia fazer de tudo, não precisava fazer isso, mas foi para a arena política. Eu queria, seu Alberto, que o senhor me falasse um pouco sobre isso. O que foi que estimulou o senhor aí a arregaçar as mangas, sair lá da arquibancada, do conforto e ir lá para o meio da arena para uma disputa política em um estado tão importante como o Mato Grosso do Sul? Isso é muito simples, veja. Eu nasci num lar cristão há 90 anos atrás e venho acompanhando a história do mundo. E eu vejo que grandes potências cristãs abandonaram o cristianismo e hoje estão com inveja do Brasil. Amém, é verdade. É verdade, é verdade. E o senhor Alberto está falando uma coisa que eu acho que é muito importante. Nós que somos agricultores, senhor Alberto, esses países que estão esquecendo o cristianismo, é como uma árvore frondosa. Eles tiveram aquelas raízes profundas que foram as raízes do cristianismo, mas a gente acabou cortando essas raízes, mas ainda tem aquela seiva que faz essa árvore ser frondosa, e então eles vivem ainda dos requisitos do cristianismo. Agora, conta para mim, senhor Alberto, nessa campanha, o que o senhor pensa em fazer pelo Estado, o que o senhor gostaria de trabalhar, o que o cristianismo pode fazer diferença nessa arena política que a gente tanto precisa? Veja, é muito fácil entender o seguinte, que toda hora que uma nação perde o respeito, o temor a Deus, não é o medo, perde o temor a Deus e se desvia dos princípios que o Criador de tudo e de todos, quando nós abandonamos isso aí, tem casca de banana e nós vamos escorregar e vamos cair. É o que a gente vê acontecendo nos países mais ricos do mundo, que abandonaram a Deus. É verdade. E acabou. Hoje eles estão com inveja de nós. Amém. E Deus se lembrou do Brasil. Amém. E Amém. Hoje nós temos um homem que faz nós evangélicos passar vergonha, porque ele tem coragem em público ajoelhar no chão e pedir a misericórdia de Deus. Amém. Acorde, meu povo. Amém. Quando eu vejo o presidente Bolsonaro, como o senhor Alberto aqui colocou, eu me lembro muito do apóstolo Paulo lá em Romanos. Eu não me envergonho do evangelho. Eu acho que isso é um testemunho que todos nós deveremos dar. E sabe, senhor Alberto, eu me lembro muito de um versículo de Deuteronômio, que está lá no capítulo 8, no versículo 10, e que diz assim: depois de terem comidos e forem farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Então eu acho que todos nós, como brasileiros, devemos diariamente, toda manhã quando a gente acordar, agradecer por esse paisaço, né, chamado Brasil que nós temos. E nesse ponto, senhor Alberto, todo mundo fala assim, puxa, o Brasil é um país abençoado, que é abençoado, nós temos clima, nós temos topografia, mas tem uma coisa, sabe, senhor Alberto, é isso que é a pergunta que eu quero fazer para o senhor. Nós não só temos um país muito bom, mas nós temos gente capacitada, agricultor de primeiríssima linha. E é nesse ponto que eu, assim, me alegra muito o coração. Duas coisas, quando eu vejo o senhor com quase 90 anos, ainda firme, trabalhando. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem assim, em termos de legado. O que o senhor falaria na altura dos seus 90 anos para esses jovens eleitores, para esses jovens agora que estão aí começando a vida pública, a vida política ou até mesmo a vida profissional? Ora, é muito simples. Há um tremendo equívoco que o nosso inimigo põe na nossa mente, que é o seguinte: o brasileiro, de um modo em geral, nós detestamos o trabalho. Prova disso é o seguinte: todo brasileiro tem sonhos, mas não está disposto a pagar o preço para chegar lá. Não tem nada de graça.
O meu mestre não tirava nem férias e nunca teve canseira. É verdade. E eu, aos 90 anos de idade, isso meus amigos sabem que é uma verdade, eu não tenho canseira. O dia que no fim do dia eu não deixar um rastro, alguma história que eu pude ser útil para o próximo, amém, eu de noite eu não deito feliz. Amém. O homem, quando ele passa a ter princípios, ele sabe que a felicidade dele não vem em receber presentes, em receber alguma coisa, mas em servir o próximo, porque é melhor servir do que ser servido. A hora que esse povo desse país rico acordar e saber que o trabalho é uma bênção, nós vamos fazer a diferença no mundo. Amém. Amém. O que o senhor Alberto está falando é muito importante. Nenhuma sociedade, ela floresce, ela cresce sem trabalho. E parece, né, senhor Alberto, que a sociedade moderna, cada vez mais, ela está esquecendo do valor do trabalho. O trabalho, não só ele é importante no sentido de você ganhar um dinheiro, ganhar um salário, melhorar os seus negócios, mas o trabalho ele é importante naquilo que nos transforma. Tanto é que eu sempre gosto de dizer, o nosso Salvador, Jesus, ele era um carpinteiro. Ele não era um líder religioso, mas ele tinha uma profissão, ele tinha um trabalho. Então eu queria até que o senhor me falasse um pouquinho mais sobre isso, né? A importância do Brasil, de uma maneira geral, ser um exemplo de trabalho, de dedicação. A gente sempre brinca, né, senhor Alberto? O único lugar em que o sucesso está na frente do trabalho é no dicionário, porque na vida mesmo a gente primeiro precisa de muito trabalho para que depois a gente possa ter realmente o sucesso. Então eu queria que o senhor deixasse uma mensagem específica aí do valor e da importância do trabalho em uma sociedade cristã. Veja, nesse particular, eu posso até estar errado, mas eu tenho meus princípios o seguinte: a hora que o brasileiro parar de querer ficar só pedindo, esperando Brasília. Não, ele acreditar que ele é igual em capacidade como qualquer outro e arregaçar as mangas da camisa e falar, basta que o governo não nos estrove. Tá certo. Aí nós vamos fazer esse Brasil numa velocidade extraordinária, realmente ocupar um lugar que Deus reservou para ele. Amém. Na hora que Deus construiu o mundo. E sabe qual foi o primeiro empresário nesse mundo? Foi o próprio Deus. É verdade. Ele veio e trabalhou 7 dias para construir tudo isso aí. Agora nós hoje parece que não queremos mais trabalhar, não é por aí. Arregace a manga da camisa e se torne uma pessoa importante. Amém. Mas depende de você, não depende de Deus. Amém. Deus tem as bênçãos para nós. Mas nós costumamos, em vez de pedir para Deus, Deus me use como uma bênção para o próximo, nós pedimos para Deus nos abençoar. Abençoar eu, não, eu que tenho que ser, eu sou o filho de Deus aqui, nós os cristãos somos filhos de Deus aqui na terra, nós somos o braço dele. Amém. É nós que temos que ser servo dele, ser usado por ele, para dentro dos princípios cristãos fazer esse mundo mudar. Amém, amém, nós temos um vaso de bênção, né? Exatamente. Eu queria aqui só fazer agora uma pergunta, eu sempre me lembro, senhor Alberto, que como agricultores que nós somos, eu estava comentando agora recentemente daquele versículo que nós temos na Bíblia, que é Mateus 25, onde fala o seguinte, e tive fome e me destes de comer. Eu acho que esse versículo, senhor Alberto, é o retrato do nosso Brasil hoje, um mundo que tem fome, um mundo que precisa de comida e o Brasil alimentando e mandando essa comida para praticamente todos os continentes. Então eu queria que o senhor desse uma mensagem agora da importância do agro, da importância da agricultura no desenvolvimento econômico, mas principalmente o agro brasileiro alimentando o mundo. Veja, nesse particular, eu já comentei isso há anos. Esse novo Brasil, o Cerrado brasileiro, ele existe há quantos milhões de anos? Sim. É incalculável, mas foi reservado para o fim dos tempos. É hoje que Deus levou uma elite de pessoas, sua grande maioria pessoas que acreditam em Deus. Sim.
E aí Deus abriu a capacidade da nova tecnologia que é permitida por Deus. E isso está se tornando hoje comprovadamente um dos maiores celeiros de alimento para o mundo. Embora que o nosso inimigo, que é Satanás, queira destruir. Porque nesse mundo atualmente só existe duas forças agindo, né? O bem e o mal. Sim. A riqueza e a pobreza. Por que eu digo isso aí com muita segurança? Veja, quem construiu o ouro e a prata? Ninguém até hoje teve coragem de dizer para mim que foi o diabo. Todo mundo não, foi Deus. Mas para quem Deus criou essa riqueza? Foi para a criatura dele. Agora nós temos que ser gratos e submissos a Ele por aquilo que Ele nos propiciou. Nós temos que parar de pedir que Deus nos abençoe. Nós temos que pedir para que Deus nos use para abençoar. Amém. Nós somos o braço dele aqui na terra. Amém. Nós temos que testemunhar em quem nós acreditamos. E de acordo com a nossa fé, vai ser a nossa vitória desse país. Amém, amém. Olha, eu quero mais uma vez agradecer aqui a oportunidade de poder reencontrar o seu Alberto aqui em Chapadão do Sul, e o que ele falou é essa grande verdade: o cristianismo talvez seja a única religião em que tem um Deus criador, diferente de outras religiões. Então, e eu fui criado à imagem e semelhança desse Deus. Se esse Deus é criador, eu também sou um criador. Então, através do trabalho, de tudo isso que o senhor Alberto falou, é que a gente vai poder também criar novas tecnologias, criar novas variedades de soja, de arroz, de milho, que vão ser mais produtivas. Isso é aquilo que a gente pode exercer, chamado de mandato cultural. Sabe, senhor Alberto, eu só quero aqui deixar um grande abraço para o senhor e dizer que eu só tenho uma tristeza. Infelizmente, eu não tenho título de eleitor aqui no Mato Grosso do Sul. Meu título é lá em São Paulo, porque se estivesse aqui, Alberto Chilater para vice-governador aqui do Mato Grosso do Sul. Deus possa estar abençoando o senhor e que o senhor continue sendo esse exemplo para minha e para tantas outras gerações, senhor Alberto. Eu me sinto um privilegiado. Amém. De ter pessoas, amigas minhas, há mais de 30 anos, do nível do irmão. Deixa eu lhe dar um abraço. Alberto, um grande abraço. Deus abençoe aqui, viu? Isso amém. É bênção de Deus. Amém, amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor Alberto. Muito obrigado.